Esse é o tema que a gente vai estar conversando hoje. Eu tirei esse mês de janeiro para descansar com a minha esposa, ela estava de férias do trabalho. Eu precisava colocar algumas coisas em ordem, pensando a respeito do que Deus tem para a nossa igreja, para a minha vida, para a minha família, na nossa cidade. E a gente tirou esse mês de férias para poder ajustar essas coisas. A gente descansou no início e a minha casa estava um pouco bagunçada. Se você entrasse, você nem ia dizer que estava, mas todas as gavetas, todos os armários, você olhava e eu falava, cara, eu não sei onde estão as coisas. Está tudo meio assim, sabe? Não sei se já aconteceu contigo, a casa com 4 pessoas, 2 crianças pequenas. Eu quero que você conheça a minha família, para você poder saber quem é essa casa, quem que está lá nessa casa. Esse aqui sou eu, que vos falo, Silvio Júnior. Aquela é minha esposa, Natália. A gente está 10 anos juntos. Foram 3 anos de namoro, 1 ano de noivado e já tem 6 anos de casados. Graças a Deus nós construímos essa família. Ali estão meus 2 filhos, o Bernardo, mais velho, está com 3 anos, e o João Gabriel, que tem 1 ano. E eu creio que eles serão grandes homens de Deus. Desde o ventre lá da minha esposa a gente já tem orado por eles. E a família é o projeto mais incrível de Deus. Mas no meio da correria do dia a dia, trabalho, igreja, escola, as coisas não estavam muito organizadas lá em casa. Eu estava meio angustiado com isso. Não sei se você tem essa sensação, mas eu creio que a nossa casa reflete muito de quem nós somos. Então eu gosto de ter esse cuidado de me sentir em casa na minha casa, de saber onde estão as coisas. E olhando a minha casa por fora, ela não estava bagunçada assim. Mas quando você começava a abrir uma gaveta, falava, meu Deus do céu, o que tem aqui? Você ia abrir uma caixa de remédio, tinha um monte de remédio lá. Eu falei, Natália, a gente precisa resolver isso nessas férias. E a gente começou a arrumar aquilo e deu trabalho, irmãos. Quero confessar a vocês que foi uma trabalheira. A gente jogou sacos e sacos de lixo fora, de tantas coisas que a gente acumulava, que eu nem sabia mais que eu tinha. Eu encontrei um monte de coisa que já estava escondida há tanto tempo em algum lugar que eu não sabia onde, que voltou a ser útil para mim. Falei, meu Deus, eu tenho isso, olha só, já foi importante em algum momento. E quando eu comecei a pensar, Deus foi ministrando ao meu coração. Deus foi falando comigo como que muitas vezes o nosso corre-corre da vida também, muitas coisas vão ficando para dentro das gavetas da nossa alma. Muitas coisas a gente vai jogando para o canto só para manter a vida em atividade, só para continuar seguindo em frente, mas isso vai roubando os nossos sonhos, isso vai roubando os nossos projetos, isso vai roubando quem nós somos, isso vai roubando o nosso destino. E daqui a pouco você está perdido, envolto em tantas atividades, em tantas coisas, mas você não sabe mais muito bem por que você faz o que faz. Você não sabe muito bem por que você acorda de manhã para estar no domingo na igreja, para buscar a Deus, para servir as pessoas, para poder cumprir aquilo que Deus chamou para fazer. Você não sabe porque você está no seu trabalho, você perde muitas vezes o sentido das coisas na sua casa, na sua vida, e você fica meio perdido. Por quê? Porque o corre-corre da vida faz isso com a gente. E aí é importante que a gente aprenda com o nosso Mestre Jesus. Que a gente possa olhar para Ele sempre como nosso grande referencial. Em muitos momentos a gente vê na Bíblia Jesus se retirando para Ele ficar só. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, nós vemos Jesus. A Bíblia fala o seguinte, eu estou lendo a versão King James atualizada, ela fala o seguinte: todavia Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ele ficava orando. O contexto desse texto nos mostra Jesus curando um leproso. Aquele leproso tem um encontro com Jesus e ele fala, Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. Ele sabia que Jesus tinha poder para purificar, para trazer a cura sobre a vida dele, mas ele não sabia se essa era a vontade de Deus para ele. Então ele faz uma pergunta, Senhor, se tu quiseres, você pode me purificar? E Jesus responde, toca nele e fala, eu quero, seja limpo. E a Bíblia diz que naquele momento um milagre acontece, as pessoas ficam felizes e tudo começa a acontecer, parece que está tudo maravilhoso. É um momento de festa, quando aquela situação termina, Jesus ele sai e se retira para ele ficar sozinho. Estar sozinho não é um problema, mas a gente precisa entender que solidão é diferente de solitude. Deus não nos chamou para viver na solidão.
Os problemas de relacionamento muitas vezes nos levam a querer nos afastar da vida em grupo e viver sozinho. Mas Deus não chamou o homem para viver só. Mas Deus sim quer que nós tenhamos momentos de prazer conosco, onde a gente tenha alegria e prazer na nossa própria companhia. Então a gente precisa entender que solidão é diferente de solitude. O que é solidão? Solidão é um vazio, a falta de algo na sua vida. É quando você sente que está faltando alguma coisa. E você começa a procurar externamente situações que possam vir a te preencher de alguma forma. Deus não nos leva a um lugar de solidão. Deus nos leva a um lugar de solitude. O que é solitude? Solitude pode ser entendido como pleno contato consigo mesmo. É quando você tem coragem de olhar para dentro e reconhecer quem você é, com as suas virtudes e com seus defeitos, e entender que com o auxílio do Espírito Santo, você é capaz de ser alguém melhor, você é capaz de melhorar a cada dia e se tornar de fato quem Deus te chamou para ser. E aí mais textos na Bíblia nos mostram Jesus se retirando e ficando só. Não porque ele queria viver sozinho, solitário, mas porque ele queria e ele precisava se encontrar com ele mesmo. Ele precisava, volta e meia, retornar e ressignificar o chamado, é assim que eu penso, de Deus para a vida dele. Ele precisava lembrar por que ele fazia o que ele fazia. Ele precisava lembrar quem ele era, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Porque os homens quiseram fazer de Jesus muitas outras coisas. Em momentos em que Jesus fez muitos milagres, quiseram levantar ele como um líder político, quiseram levantar ele como rei, quiseram colocar sugestões que tiravam Jesus do foco principal, que era o projeto de Deus para a vida dele. Eu creio que era por isso que Jesus, diante de tantos momentos, ele se retirava e ele ficava sozinho. Em Mateus capítulo 14, versículo 23, a Bíblia fala assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Se você for estudar o contexto desse texto, mais uma vez, nós vemos Jesus aqui, depois de realizar o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O povo estava muito feliz e satisfeito de ver coisas sobrenaturais acontecendo. Aquela situação termina, as pessoas querem estar perto dele, querem sugar e tirar aquilo que Jesus podia oferecer para elas. Jesus fala para os discípulos, despede as multidões, manda os discípulos pegarem um barco para cruzar o mar. Ele se retira para ele ficar sozinho. Estar sozinho em alguns momentos é importante, é que você possa olhar para dentro de si e se lembrar de quem Deus te chamou para ser. Nessa manhã, eu quero te convidar a esse lugar de solitude, onde você pode olhar para dentro de si e relembrar quem Deus quer que você seja. E nessa jornada você não está sozinho, porque o Espírito Santo é a sua real companhia. A verdade é que muitas vezes a gente não quer deixar a nossa vida corrida, a nossa agitação do dia a dia, porque quando a gente olha para dentro, isso pode ser muito assustador. Irmãos, quando eu comecei a fazer essa faxina na minha casa, eu fiquei assustado, porque tinha um armário que eu já não empurrava ele há muito tempo, e aí eu precisei mexer nele, esvaziei aquele armário, e quando eu fui empurrar, tinha tanta poeira lá atrás. Eu falei, meu Deus, isso não é saudável, agora eu descobri por que essa alergia está me perseguindo. O armário era pesado, não dava para empurrar toda hora. E aí você vai vendo que muitas vezes quando você olha para dentro de você, isso se torna também assustador. Você começa a perceber sentimentos que não agradam a Deus. Você começa a perceber situações que você não gostaria que estivessem aí. Você começa a ver coisas que você precisa muitas vezes deixar de lado. Mas nós precisamos, se queremos ser quem Deus nos chamou para ser, ter coragem de, com o auxílio do Espírito Santo, olhar para dentro, permitir que Ele mude o que precisa ser mudado dentro de nós, amém? Por vezes, tudo que nós precisamos é de uma verdadeira faxina. Quem gosta de fazer faxina aí? As irmãs que gostam. Eu não gosto de fazer faxina, não gosto. Mas eu gosto do resultado final que ela traz para a gente.
Não é legal? Irmãos, eu voltei a ter prazer de estar na minha casa, de olhar e falar assim, cara, essa casa agora reflete quem eu e a minha esposa somos. Essa casa agora eu me sinto em casa, estava tudo tão desorganizado, estava tudo tão confuso dentro dos armários, das gavetas, e agora dá vontade de ficar em casa, irmão. Dá vontade de ficar sentado, olhando, falando, nossa, aqui está tão legal, o trabalho foi proveitoso. E dentro da gente, às vezes é isso que precisa acontecer. A gente precisa estar disposto a fazer uma faxina, a deixar o Espírito Santo fazer uma faxina dentro da gente. E quando a gente começa a fazer uma faxina, irmão, tem coisa que a gente precisa jogar fora. Não tem como você fazer uma faxina de verdade e querer continuar com tudo que está lá. Tem coisa que você vai olhar e vai falar, isso eu não preciso mais. Quem não está disposto a abrir mão do velho, não abre espaço para o novo de Deus. Quem não está disposto a deixar para trás muitas coisas, não abre espaço para que Deus faça coisas novas na sua vida. Os meus armários estavam sempre cheios. Eu achava que eu tinha que comprar mais armário. Hoje eu tenho gaveta sobrando, irmão. Eu falo, meu Deus, como isso foi possível? É porque a gente teve coragem de jogar muita coisa fora. A gente teve coragem de doar muita coisa também. Quando você faz uma faxina, tem coisa que você precisa jogar fora, porque não serve para você e não serve para mais ninguém. Amém? Mas tem coisa que você precisa estar disposto a abrir mão. Às vezes está cheio de roupa lá que você fala, não, um dia eu volto a vestir essa roupa. Está 3, 4, 5 anos lá no armário, você nem lembrava dela mais, mas está ocupando espaço. A moda já foi, já voltou, já foi embora de novo. E aquela roupa, aquele sapato, aquele casaco, ele continua lá naquele canto. E você fala para ele, um dia eu vou usar você, mas você nunca usa. Aquilo não, mas está bom ainda. Irmão, tem coisas que você precisa estar disposto a abrir mão. Tem coisas que você precisa estar disposto a entregar para outro. Tem situações na sua vida hoje que não servem mais para você. Que você vai precisar jogar elas fora. Mas tem algumas coisas que elas não servem mais para você, mas elas ainda são úteis para a vida de outras pessoas. E aí você precisa abrir o teu coração e permitir que isso cumpra o seu propósito. Assim como foi uma bênção para você hoje, seja agora uma bênção na vida de outras pessoas também. Quantos estão dispostos nessa manhã a abrir mão de muitas vezes lugares, pessoas, coisas que foram importantes para você um dia, mas que têm te impedido hoje de chegar aonde Deus quer que você chegue? Que tem te mantido cativo hoje em um lugar que te impede de romper e de viver o novo de Deus para a sua vida. Tem hora, irmãos, que a gente precisa de uma faxina. Isaías 43, versículo 18 e 19, a palavra de Deus fala assim: mas agora o Senhor diz ao seu povo, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que eu fiz há muito tempo. Por que ele fala isso para nós? Por que a palavra de Deus traz esse ensinamento para a nossa vida hoje? Porque ele fala o seguinte, pois agora eu vou fazer uma coisa nova. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer. Você percebe isso? Essa palavra tão importante, falando ao nosso coração. Deus está fazendo uma coisa nova. E ela vai acontecer logo. E de repente, irmão, é de repente que Deus faz as coisas. De repente, algo que você já está buscando há tanto tempo. De repente, algo que você espera há tanto tempo. De repente, você começa a ver o agir de Deus. De repente, você começa a ver aquela plantinha que você cuidou com tanto carinho começa a florescer. De repente, é de repente que você começa a ver, e ele fala, prepararei um caminho no deserto e farei com que as estradas passem em terras secas. Aleluia!
É isso que Deus está fazendo na nossa vida hoje. Deus está preparando uma coisa nova. E se você não estiver disposto a olhar para dentro de si, jogar fora o que precisa ser jogado, abrir mão do que você precisa abrir mão, parar de olhar para o passado e começar a olhar para o seu presente, para viver o que Deus tem para você hoje, você não vai conseguir desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida nesse momento. O passado já foi, o presente não chegou, o futuro ainda não chegou. A gente precisa aprender a viver o que Deus tem para nós hoje. A gente precisa ser feliz com o que Deus está colocando na nossa vida hoje. A gente precisa aprender a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos dado hoje. Senão a gente condiciona a nossa felicidade sempre a algo que vai acontecer. Não, quando eu me formar na faculdade, quando eu comprar aquele carro novo, quando meu filho se casar e sair de casa e eu ver ele bem, quando as coisas que eu sempre sonhei e esperei começarem a acontecerem, quando aquele negócio começar a dar certo, quando eu conseguir o trabalho dos meus sonhos, se você estiver sempre condicionando a sua vida, a sua alegria a um evento futuro, essa alegria, essa felicidade nunca vai chegar. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você está humilhado, você está exaltado, você viver com escassez e já vivia em abundância. E ele termina dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Nós precisamos aprender com o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, para de olhar para fora, porque a resposta ela está dentro de você. Às vezes a gente está buscando externamente, Jesus está falando, é dentro que a jornada começa. O novo nascimento, a jornada espiritual, a espiritualidade viva que a palavra de Deus nos convida a experimentar, é algo que acontece dentro de nós. Nós não fomos chamados para viver uma religião vazia e distante. Nós fomos chamados para desfrutar de um relacionamento vivo e pessoal com um Deus que é vivo e pessoal, que se importa individualmente com cada um de nós e que deseja, que anseia se relacionar conosco. Que fez todo o possível enviando o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para que eu e você hoje pudéssemos ter novamente um relacionamento com Ele. Aleluia! Por isso, nessa manhã, começa a olhar para dentro. O universo, ele é gigantesco, e a gente vê e reflete a glória, a grandeza de Deus. Mas eu quero te falar que quando você olha para o seu interior também, há algo gigante aí para dentro. Você precisa crescer e firmar raízes da palavra no teu interior. Você precisa permitir que essa palavra transforme a sua vida. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Deus não nos convida a vivermos e a testemunharmos e a experimentarmos uma vida conforme os padrões desse mundo. Deus nos desafia a lançar fora, muitas vezes, crenças erradas que nós adquirimos na nossa educação, na nossa formação. E Ele nos incentiva a mudar a nossa mentalidade para que nós possamos aprender a pensar como Deus pensa. E tudo começa na nossa vida, nos nossos pensamentos. Se eu penso corretamente, eu vivo corretamente. Você quer viver em santidade, você quer viver tudo que Deus tem para você, aprenda a pensar como Deus pensa. E Ele deixou a sua palavra, Ele deixou o Espírito Santo vivo para nos conduzir nessa jornada de autoconhecimento e de conhecimento a respeito de quem Ele é. Essas são as duas principais questões que alguém que nasceu de novo precisa responder. Quem Deus é e quem eu sou nesse mundo. Quando eu começo a entender essas duas verdades, quando elas começam a ser uma realidade dentro de mim,
eu começo a entender de fato qual é o meu propósito nessa terra. E eu começo a experimentar de algo que só Deus pode fazer em mim e em você. E aí, quando a gente começa a fazer uma faxina, irmão, a gente começa a encontrar muito lixo. A gente começa a encontrar muita coisa que a gente precisa jogar fora, a gente precisa abrir mão. E quando a gente olha para dentro de nós, a gente permite que o Espírito Santo trabalhe no nosso interior, a gente começa a encontrar muitos lixos também. A gente começa a encontrar muita coisa que ao longo da jornada da vida, ela foi ficando ali, e a gente empurrou para dentro de uma gaveta, e a gente empurrou para baixo de um lugar, mas está ali ocupando espaço. Está ali deixando a jornada mais pesada. Está ali deixando o caminho mais difícil. Quero te mostrar alguns lixos que eu pensei, podem existir muito mais. Não estou dizendo aqui que são só esses, mas esses foram aquilo que eu pensei que o Espírito Santo trouxe para a gente estar conversando nessa manhã. Por exemplo, um lixo que a gente encontra é o lixo do ressentimento. Muitos de nós, na vida, em sociedade, nos nossos relacionamentos, magoamos e somos magoados. Eu falei muitos de nós, mas na verdade é todos nós. Em algum momento da jornada, magoamos alguém ou fomos magoados. Ferimos e fomos feridos. Às vezes o que você fez, ou também o que você deixou de fazer, teve um impacto na vida de uma pessoa que você nunca imaginou. O que acontece é que aquela pessoa não pode levar aquilo com ela para sempre. Eu não tenho controle sobre como as minhas ações elas vão repercutir no universo infinito de quem você é, de quem é o meu próximo. Mas eu tenho controle a respeito de como a ação dos demais vai repercutir na minha vida. E eu não quero, e eu não posso viver uma vida carregada de ressentimentos, carregada de frustrações, de sentimentos. Ah, mas eu já perdoei, mas eu já esqueci, já deixei para lá. Mas quando fala daquela situação, daquela pessoa, o seu coração chega a taquicardia, você fica nervoso. Irmão, se ainda dói, é porque não curou. Uma ferida, quando ela é curada, ela não dói mais. Fica só a cicatriz. E aí você olha e fala, isso aqui aconteceu um dia, mas agora eu estou bom. Você pode encostar, pode mexer, né? Não vai doer nada. Mas se aquela ferida ainda está aberta, quando você encosta, dói. Quando alguém te mostra, né, toca naquela situação, machuca. O ressentimento é um lixo, que se a gente quer viver o que Deus tem para nós, a gente tem que jogar fora. E aqui me vem um outro lixo, me vem à memória, que é o lixo do orgulho. Muitas vezes, para a gente poder viver e jogar fora o ressentimento, a gente precisa jogar junto com ele o orgulho. A Bíblia é tão contrária ao orgulho que ela chega a dizer que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos orgulhosos. O nosso orgulho precisa ir para o lixo. O nosso orgulho precisa ser jogado fora, para bem longe de nós. Um outro lixo que a gente encontra dentro da gente são alguns vícios. Muitas vezes por questões dessa falta, dessa solidão, dessas carências que nós carregamos. A gente começa a adquirir alguns hábitos que tornam-se destrutivos para a nossa vida, ainda que eles sejam pequenos. Ainda que não pareça fazer mal a ninguém. É um cigarro que consome seu dinheiro, que consome a sua saúde. É o vício em um jogo que consome também os seus recursos, traz confusão para a sua casa. É o vício na pornografia, que muitas vezes tem mantido você cativo e tem te impedido de ter um relacionamento saudável com a sua esposa, que tem te impedido e te mantido longe daquilo que Deus tem para você, daquilo que tem te roubado dos propósitos de Deus para a sua vida. Muitas vezes são coisas pequenas, que têm te mantido distante dos propósitos de Deus. A gente precisa aprender a jogar esse lixo fora. Um outro lixo é a culpa. Coisas que aconteceram no passado,
situações que surgiram no meio da jornada, que hoje a gente olha e fala, Júnior, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu errei e errei feio. Deus não pode me abençoar hoje. A vida, ela é assim, um dia ela cobra. Eu sei que eu vacilei. Eu sei que eu fiz o que não devia fazer. E isso te consome. Isso te leva a uma posição de, muitas vezes, desespero. E às vezes ninguém na sua volta sabe. Mas você aí dentro carrega essa culpa. E muitas vezes é essa culpa que está te impedindo de viver o novo de Deus para você hoje. Esse lixo que te aprisiona e te mantém cativo, distante dos propósitos de Deus para a sua vida. Um outro lixo que a gente encontra é a insegurança. A gente busca a aceitação dos outros. A gente não acredita no que Deus nos confiou. A gente acha que Deus usa todo mundo e escolheu todo mundo, menos a nós mesmos. E quando a gente se torna inseguro, a gente começa a ser uma pessoa difícil de se relacionar. A gente começa a ser melindrado. A gente começa a se ofender com qualquer coisa. A gente fica chateado porque o fulano não falou comigo do jeito que eu queria que ele falasse, porque ele olhou para mim e eu achei que ele olhou de uma maneira diferente, porque eu achei que não foi do jeito que eu esperava que ele fizesse. E a insegurança, ela começa a destruir e a minar de fato quem você é, a sua real identidade. E quando a gente se torna uma pessoa insegura, uma pessoa ainda orgulhosa, a gente se torna a pior das pessoas possíveis, porque a gente começa a querer diminuir o outro para mostrar que a gente tem valor. E aí o seu relacionamento com as pessoas, ele se torna insustentável. Pessoas inseguras e orgulhosas são pessoas que se tornam pessoas solitárias. Ninguém quer andar com elas. É difícil, você não sabe como fala, você não sabe como agrada, você não sabe como agir. Tudo que você faz ofende, o que você não faz ofende também. Você anda ali, como diz o ditado, pisando em ovos, para tentar não ofender aquela pessoa. E aí, quando você só tenta não ofender alguém, você não consegue ter um relacionamento profundo com aquela pessoa. A maioria cansa. Aí sabe para onde essas pessoas vão? Para a igreja. Porque é na igreja que a gente fala que a gente tem que amar. E amar sempre. E aí o que você faz? É aqui que ele se encontra. E você ama, cuida, ajuda e ora para que esses lixos dentro dela vão embora. E ela cresça, amadureça e se torne quem Deus chamou essa pessoa para ser. Insegurança precisa ir embora. O medo. Medo do futuro, medo da violência, medo do que vai ser, do que não vai ser. Isso é um outro lixo que nos aprisiona, um outro lixo que nos mantém cativo. A gente começa a ter medo do que vai ser do dia de amanhã, do que vai ser dos nossos filhos, e por causa do medo a gente não faz mais nada. A gente fica trancado em casa, a gente não desfruta e não vive a vida. Quantos e quantos lixos que a gente carrega. Mas eu tenho uma boa notícia, amém? Amém, irmão? Eu tenho uma boa notícia para você. Isso que é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas. A boa notícia é que para cada lixo que o inferno lança sobre a nossa vida, Jesus Cristo já providenciou a solução. Quando eu falo do ressentimento, Jesus me ofereceu o perdão. E porque Ele me ofereceu plenamente, eu posso hoje perdoar também. Na verdade, Ele me ordena. Ele diz, assim como eu vos perdoei, perdoai também vocês as ofensas uns dos outros. Essa é a vontade de Deus, porque quem não perdoa é que se fere. Quem não perdoa é que não segue adiante. Quem não perdoa é que fica cativo, prisioneiro, é que adoece. Quando Jesus pede para você perdoar, por mais difícil que seja, Ele está falando isso é para o seu bem. Ele já te mostrou como faz. Nós muitas vezes o traímos, o enganamos, o ferimos, e Ele diz o seguinte, para vocês eu ofereço perdão total e completo. Agora vai lá e perdoa também. Para o vício, Jesus deu a libertação.
Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos... Não vos submeteis novamente sobre um jugo de escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por mais que pareça inofensivo, nessa manhã eu quero te dizer que o Espírito Santo ministra ao seu coração liberdade, cura, restauração para o teu espírito, para a sua alma e para o seu corpo. A culpa, Deus traz a reconciliação. Você já viu pessoa que está devendo? Alguém está te devendo. Ela fica com vergonha de ir no mesmo lugar que você, não é verdade? Quando tem alguém devendo, você vem para a igreja. Aqui não acontece isso não. Pegou dinheiro emprestado, aí está ali, está postando as fotos maneiras na internet, mas está devendo o irmão olha e fala: pô, esse cara não vai resolver aquilo não, estou precisando desse dinheiro, já falei um monte de vezes. E aí, quando o cara te vê, ele fica sem graça, né? Desconversa. É a culpa, a vergonha. Mas quando a gente tem culpa diante de Deus, é assim que a gente se relaciona com Ele. Jesus aparece no ambiente e você fala: aqui não é para mim. Quem sabe numa outra oportunidade, quem sabe lá na frente, quem sabe num outro momento. Jesus está se manifestando, as coisas estão acontecendo, as pessoas sendo abençoadas e você aí paradão, pensando: será que isso um dia, apesar do que eu fiz, Jesus vai poder fazer isso por mim também? Irmão, Jesus te livra de toda a culpa. E a solução para a culpa é a reconciliação por meio do que Cristo Jesus fez. Amém? A insegurança, Jesus nos leva a uma condição de plena aceitação. Ele fala para nós: eu te amo incondicionalmente. Apesar dos seus erros, das suas fraquezas, das suas faltas, eu escolhi te amar e eu vou te amar hoje, amanhã e para sempre. Eu te aceito do jeito que você é. E eu tenho algo incrível para realizar através da sua vida, do jeitinho que você é. É só você ter o coração disponível, um coração aberto. Para o medo, Deus nos deu o amor. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Aleluia! Você começa a entender, e quando a gente começa a pensar sobre todo o lixo que o inferno lança sobre nós, Jesus Cristo já providenciou a solução. E essa solução se encontra na obra da cruz. A obra completa da cruz do Calvário por nós. Nela eu encontro cura, perdão, libertação, salvação, plena aceitação. Tudo na palavra de Deus me leva a olhar para a cruz. E Jesus disse, a gente celebrou aqui: está consumado. O que eu precisava fazer, eu já fiz. E agora eu deixo isso disponível para você nesse lugar. Hoje eu estou deixando disponível. É a libertação das drogas que você precisa, está disponível. Pela força do Espírito Santo de Deus atuando na sua vida hoje. Você é livre, amém? É livre. Tudo nos leva à obra da cruz, ao que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. E aí eu quero terminar lendo com você o que Deus nos deixa em Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 17. Eu quero que você acompanhe comigo ali na tela, porque eu achei muito legal a maneira como a Bíblia, a mensagem, colocou para nós, a respeito do que Jesus Cristo veio realizar dentro de mim, tudo aquilo que Jesus Cristo veio realizar apesar de mim. Nessa manhã Deus te trouxe aqui nesse lugar, porque Ele quer fazer uma faxina dentro de você. E por mais que se fazer faxina seja chato, seja dolorido, depois você fica com as dorzinhas, né? Nas costas, na perna, o resultado é bom. O resultado
é de satisfação, é de alegria. Jesus não vai deixar você do jeito que você está, porque Ele te ama demais para isso. Ele te ama demais para deixar você perdido. Jesus quer que você se encontre aqui nessa manhã. Jesus quer que você jogue fora tudo aquilo que você precisa jogar fora, porque Ele tem algo novo para você. Ele tem algo novo para a sua vida. Não permita que velhas práticas, não permita que velhos hábitos te mantenham distante daquilo que Deus tem para você hoje. Saiba e tenha coragem de sair do lugar de conforto, de comodismo, para romper e viver o novo de Deus para a sua vida. Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao 17, a palavra de Deus fala assim: mas quando o Messias, o sacerdote principal dos assuntos superiores da nova aliança, ele entrou em cena, Jesus já entrou em cena, amém? Ele falou o seguinte: ele ignorou o antigo tabernáculo e os seus utensílios neste mundo criado e se dirigiu diretamente ao tabernáculo dos céus, o verdadeiro lugar santo para exercer um ministério perfeito. Ele também descartou os sacrifícios que consistiam em sangue de bezerros e de bodes e os substituiu pelo oferecimento do próprio sangue. Jesus fez uma faxina na velha aliança para tirar e dar para nós aquilo que a nova aliança pode nos oferecer. Uma nova aliança baseada em superiores promessas. Uma aliança não baseada mais no sacrifício de animais, não baseada mais em rituais religiosos, mas uma aliança que nos mostra que o véu do templo se rasgou de cima a baixo e hoje eu tenho livre acesso à maravilhosa presença de Deus. Hoje eu posso buscar um lugar de solitude durante o meu dia para falar com Ele. Eu tenho prazer nisso. Hoje eu posso fechar a porta do meu quarto, falar: Senhor, eu estou aqui, Paizinho. Ministra algo novo no meu coração. Tira esse sentimento que não é legal. Tira essa inveja. Tira esse ciúme. Tira essa coisa que não é tua, que o inferno está querendo lançar aqui dentro. Eu posso falar porque nele eu tenho plena aceitação. Eu não preciso ficar fingindo que eu sou super crente. Eu não preciso ficar fingindo que eu sou muito forte, poderoso, que eu sei todas as coisas. Porque Ele sabe quem eu sou e Ele me aceita do jeito que eu sou. Eu posso chegar para Ele e falar: Senhor, eu não sei o que fazer. Estou perdido. Me dá uma direção. Ah, irmãos, tem algo maravilhoso quando a gente fala com Deus, sabe por quê? Vou te contar um segredo, Ele responde. Coração sincero e contrito, Deus não despreza. Está na hora de jogar fora toda a religiosidade. Está na hora de jogar fora todo o lixo da tua alma, que você tem carregado durante tanto tempo e que tem te impedido de romper e de ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Talvez nessa manhã seja o momento de você fazer uma faxina e buscar alguém que você sabe que ainda te machuca, ainda dói. Busca essa pessoa e libera perdão. Talvez você tenha que sair daqui, ligar para ela e falar: meu irmão, quero te pedir perdão. Meu irmão, eu quero te dizer que eu tenho orado por você. Eu quero ver você crescendo, prosperando, multiplicando. Porque é isso que a Bíblia fala para nós fazer. Orarmos até para aqueles que nos perseguem. Talvez seja a hora de você virar e falar: Senhor, eu estou tentando sozinho largar esse vício já há tantos anos e eu não consigo. Eu já fiquei limpo 1 ano, caí. Já fiquei limpo 2 anos, 3 anos, caí de novo. Hoje eu estou tentando recomeçar.
E o Espírito Santo, ele ministra o seu coração, ele fala, não é na força do seu braço. Não é porque você é alguém que tem uma... Como é que a gente pode falar? Não é porque você é alguém que tem muita força de vontade. É porque você é alguém que tem um coração rendido ao Senhor. E você permitiu que Ele tomasse conta da sua casa por completo. Jesus, ele continua, a palavra de Deus continua falando assim, esse foi o preço da nossa libertação definitiva. Eu gostei disso. A nossa libertação definitiva. Jesus já nos libertou de forma definitiva, irmãos. Eu sou livre. De forma definitiva. O inferno não tem mais poder sobre a minha vida, porque Cristo Jesus me libertou. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu recebi dele uma nova natureza. Eu sou uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo novo se fez. Se o sangue de animais e os outros rituais da purificação tiveram algum efeito positivo sobre o nosso comportamento e a nossa religião, o autor da carta aos Hebreus fala, e ele continua, imaginem agora, quanto mais o sangue de Cristo é capaz de purificar a nossa vida por dentro e por fora. O sangue de Cristo Jesus nos purifica por completo, irmãos. Você não ganhou só uma nova maneira de viver a vida. Você ganhou uma nova natureza, uma nova identidade. A natureza de pecado, ela foi aniquilada para que você recebesse agora a nova vida de Deus dentro de você. E às vezes, irmão, essa verdade que você já sabe está escondida nas gavetas aí dentro. De toda a agitação que você vive no seu dia a dia. E você esqueceu dela. Mas está aí. Está aí dentro. O Espírito Santo está te lembrando disso nessa manhã. O sangue de Cristo Jesus, ele me purifica. Por meio do Espírito, Cristo ofereceu-se como sacrifício sem defeito e nos liberou dos esforços inúteis para que nos tornássemos pessoas respeitáveis e pudéssemos viver para Deus. Quem fez isso? O sangue de Cristo, o Espírito Santo de Deus. É Ele que começou a boa obra e Ele vai completá-la até o final da nossa vida. Assim como o testamento só tem efeito depois da morte de quem o fez, a nova aliança foi iniciada com a morte de Jesus. Sua morte assinalou a transição da antiga aliança para a nova, cancelando as antigas obrigações e os pecados que as acompanhavam e convocando os herdeiros. Quem é herdeiro de Deus aqui nessa manhã? Quem é filho amado de Deus aqui nessa manhã? Então o Espírito Santo está te convocando nessa manhã, amém? Ele está te convocando os herdeiros de Deus a receber algo. Receber a herança eterna. Não é fazer algo. Não é realizar mais coisas. É receber. Quando a gente arruma tudo aqui dentro, a gente começa a entender que na obra da cruz, o que eu preciso é receber o que Jesus Cristo já fez por mim. O Evangelho não tem a ver com fazer para tentar merecer o favor de Deus. O Evangelho tem a ver com aquilo que já foi feito. Foi feito. E porque foi feito, hoje eu posso viver uma nova vida com Ele. Jesus Cristo disse, está consumado. Hoje o que a gente precisa é receber o que Cristo nos deu, amém? Vou continuar e a gente está encerrando. Sua morte assinalou. Vai voltar, acho que só botaram
um anúncio ali. Obrigado, Rodrigo. Assim como o testamento só tem efeito depois da morte de quem o fez, a nova aliança foi iniciada com a morte de Jesus. Sua morte assinalou a transição da antiga aliança para a nova, cancelando as antigas obrigações e os pecados que as acompanhavam e convocando os herdeiros a receber a herança eterna que foi prometida a eles. Reuniu então Deus, o seu povo, nesse novo caminho. Você pode ficar de pé no seu lugar? Quantos estão dispostos a permitir que o Espírito Santo faça essa faxina junto contigo aí dentro? Tem muito valor, tem muito tesouro aí dentro escondido. Tem muito depósito de Deus, tem muita história, experiência de vida a ser compartilhada. Tem muita paz que precisa ser ministrada aos corações que estão vazios e distantes e sedentos. Deus está levantando nessa manhã um povo para ser agente de paz. Deus está levantando um povo curado, sarado, limpo, para que possa agora curar a outros também. E Ele nos reuniu. Ele nos disse, agora vamos viver nesse novo caminho. Vamos viver essa nova vida. Eu quero te fazer um convite. Se você nessa manhã entende que existe muito lixo ainda dentro de você, que precisa ser jogado fora, como um ato profético de fé, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Enquanto a gente estiver ministrando essa canção, eu quero que você permita que o Espírito Santo comece a ensacar esse lixo aí, a colocar fora e a lançar fora, para nunca mais voltar. Pode sair do seu lugar, vir aqui na frente, chamar os pastores, se puder, a gente está orando para essas pessoas.